Boa tarde, gente. Me pediram uma dúvida com relação à primeira questão da lista de exercícios. Então, eu vou fazer aqui um exemplo, não é nenhuma das funções que tem lá, certo? Mas é um exemplo, tá bom? Então, eu vou botar aqui como exemplo a função f de x igual a x ao quadrado menos 2x menos 8. Pronto. Então, ele está pedindo a concavidade, né? Primeiro no item A. Antes disso, vamos determinar aqui quem é o A, quem é o B, quem é o C. Então, o A é o número que está aqui na frente do X, que não aparece, mas está aqui, certo? É o 1. O B, o A é na frente do X ao quadrado, perdão. O B na frente do X, então é o menos 2. E o C é o número termo independente de variável, que é o menos 8. Então, o item A, a gente já pode responder. Essa é uma parábola com concavidade voltada para cima. Concavidade para cima. Por quê? Porque o A é igual a 1, é maior que 0, é positivo. Então, quando a gente fizer o gráfico, a concavidade vai dar assim, tá bom? Então, essa é a concavidade, é o item A. Desculpa aqui o barulho dos passarinhos, dos gansos, que eu moro num quintal cheio de bicho. Tá bom? Os zeros, o item B, também chamado de raízes. Então, quando fala de raízes, que é a mesma coisa, zero, você iguala a função a zero, porque são os números que fazem a função responder zero. Então, a função é expressa aqui, ó, x ao quadrado menos 2x menos 8 igual a zero. Então, você vai fazer o delta, que é o b ao quadrado menos 4ac, delta. O b está aqui, ó, menos 2, bota entre parênteses, menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 8, entre parênteses também. Então, menos 2 ao quadrado, menos 2 vezes menos 2, 4. E aqui menos com mais dá menos, com menos dá mais. 4 vezes 8, 32. Então, o delta vai ser igual a 36. Se o delta é 36, as raízes você faz aqui pela forma de Bhaskara. X igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Então, x será o oposto de b, menos b, está aqui é menos 2, então o oposto é 2. Menos 2 dá 2. Mais ou menos, a raiz quadrada de 36, que é o delta, é 6. E o dobro de a, o a é 1, aqui é 2. Então, a primeira raiz você faz com mais. 2 mais 6, 8, dividido por 2, 4. Primeira raiz. E a segunda raiz você faz com menos. 2 menos 6 dá menos 4, dividido por 2 dá menos 2. Então, essas são as raízes. E aí você já pode marcar pontinhos, porque ele quer o gráfico no item E. Quando você bota a raiz, você já tem aqui esse pontinho 4 e 0. Né? Vou fazer aqui aparecer as coordenadas. 4 e 0. E menos 2 e 0. As raízes são sempre aqui no eixo X, certo? Tá bom? Beleza? Então, nós já temos aqui as raízes, o pretinho aqui. Pronto. Então, já tem 2 pontos do gráfico. Muito bem. Então, item B. Muito bem. Agora, o item C está pedindo as coordenadas do vértice, máximo ou mínimo. Como a concavidade é para cima, a boca, o vértice, que é esse pontinho aqui que fica, né, bem no meio da parábola aqui, ele está para baixo, então ele é um mínimo, certo? Nesse caso, desse exemplo, isso é mínimo. Se a concavidade for para baixo, ele vai ser um máximo. Existe fórmula para calcular o vértice, mas se você tem as raízes também, você pode fazer pelas raízes. Assim, ó, menos 2 e 4, a distância entre eles é de 6 quadradinhos. Então, você conta 1, 2, 3, ó, o vértice vai passar aqui no 1, certo? Você passa uma reta aqui, ó, x igual a 1. Essa retinha aqui, ela é chamada de eixo de simetria da parábola, certo? Que acontecer por um lado, acontece por outro, nesse eixo de simetria. Então, o vértice está aqui no x igual a 1. Se você vier na função e trocar por 1, vai dar 1 ao quadrado, dá 1.
Menos 2 vezes 1 dá menos 2. Então fica 1 menos 2 dá menos 1. Menos 8 dá menos 9. Então vai ser no 1 e no menos 9. Vamos subir aqui. Viu o menos 9 aqui embaixo? Você pode marcar esse pontinho. Esse pontinho vai ser o vértice da parábola. Se você quiser fazer com as fórmulas do vértice, certo? Você também pode. Eu vou botar aqui no item C as fórmulas do vértice. Então vamos lá. C. O x do vértice você descobre assim. A fórmula é menos b sobre 2a. Menos b sobre 2a. E o y do vértice é menos delta sobre 4a. Menos delta sobre 4a. Então, se o x do vértice é isso aí, então ele vai ficar menos b, o oposto de b dá 2. E o dobro de a dá 2. Então, o x do vértice é 1. Como a gente já havia descoberto só pelo gráfico, né? Que nós estamos fazendo pela fórmula. Tá bom, gente? Pela fórmula. Então, deu 1, confere. E o y do vértice vai ser menos delta. E aí o delta está bem aqui. A gente fez ele aqui, ó, 36. Então, menos 36 sobre o quádruplo de A, que é 1. 4 vezes 1, 4. Então, menos 36 dividido por 4 dá menos 9, como a gente já sabia. Então, as coordenadas do vértice dessa parábola, você pode chamar esse pontinho aqui até de letra V. Vou renomear aqui ele, ó. Renomear. Ele é a letra V, certo? E vou pedir aqui para aparecer, vou marcar ele, aparecer o nome e o valor. Pronto, vértice é esse. Essa é uma parábola, tá bom? Aí outro pontinho que você pode descobrir aqui de cara, a interseção com o eixo Y. E a gente sabe que a interseção com o eixo Y é o C, né? Então, no item D, basta você dizer que a interseção com o eixo Y é 0 e o C aqui menos 8. Certo? Então, essa parábola ela corta aqui no 0 e menos 8, nesse pontinho aqui, ó. E aí, como esse é um eixo de simetria da parábola, ó, se tem um quadradinho por lado de cá, a partir daí vai ter um ponto aqui também, ó. Esse ponto aqui também faz parte da parábola, tá bom? O ponto de coordenadas, deixa eu ver. Ai não, só desse aqui mesmo. Deixa eu clicar aqui, ó, do D, falou. 2 e 8. Ele também é um ponto da parábola. Se você quiser testar, é só jogar 2 aqui e aqui, que você vai ter como resposta menos 8. Tá bom? Então, esse é o ponto de interseção. E com isso, você já tem aqui esquematizado um vértice da parábola. Você já pode fazer um desenho dela. Como a gente está com GeoGebra, eu vou digitar aqui a função, certo? Que é a função f de x, que aí o GeoGebra vai me dar o gráfico melhor para mim. F de x igual a x alt 2, né? Menos 2x menos 8. Então, esse é o vértice da parábola, que eu vou botar aqui na cor preta para ficar mais escuro para vocês, certo? E está aqui o vértice da nossa parábola do exemplo que vocês pediram, tá bom? Muito bem. Vou colocar aqui nessa outra página. Pronto. E aí seria um dos itens da primeira questão. É isso, né? De novo, achar a concavidade é o item A. Achar as raízes, às vezes tem, às vezes não tem. Se o delta for 0, só tem uma, não tem duas. Se o delta for negativo, não tem nenhuma, né? O vértice sempre existe, o vértice de uma parábola ele sempre vai existir, né? Se tem parábola, tem vértice. E aqui no caso é um ponto de mínimo, que está para baixo o pontinho. Tem o ponto de corte e finalmente o gráfico. Não é obrigado a fazer os 7 pontos, nem naquele nosso exemplo, né? Esses 5 aqui já basta.